João Fonseca atropela uma das sensações aí do Masters de Madrid na primeira rodada, dando uma aula de tênis e garante aí a sua vaga na segunda rodada para enfrentar o americano número 12 do mundo, Tommy Paul. E a gente vai passar todos os detalhes dessa vitória do João, vamos passar alguns lances aqui e os números do jogo que mostram um domínio absurdo do brasileiro contra o jovem dinamarquês, que olha, eu vou te falar, tem uma das esquerdas mais impressionantes que eu já vi aí no tênis. E o João hoje simplesmente anulou o jogo do dinamarquês. Vamos aqui para todos os detalhes dessa grande vitória do brasileiro aí. Vocês estão vendo aí o match point, né? O último ponto do jogo. O dinamarquês não conseguiu fazer muita coisa, a gente vai falar bastante aqui do jogo, mas realmente não deu para ele fazer absolutamente nada. O João teve uma partida aí praticamente perfeita. A gente vai ouvir a entrevista do João e em seguida a gente vai para análise. With the way you play. Sim, muita coisa mudou de um ano para cá. É minha terceira vez aqui em Madrid. Eu vim como rebatedor e agora, ano passado, primeira vez jogando e agora segunda vez pelo ranking. Então, muito feliz com a vitória de hoje. Depois de umas semanas descansando, treinando em casa, começar na gira de saibro muito bem. Eu adoro jogar no saibro, nasci no saibro, então muito feliz com a vitória de hoje. Seguir assim durante a semana. Thank you very much. Thank you. Tá aí a entrevista do João, já dentro da quadra, ele fez a primeira parte em inglês, a segunda parte em português, né? E a gente vai colocar aqui os números do jogo, né? Para quem ainda não conhece o nosso canal, a gente faz um apanhado diferente, mas eu vou pedir antes a sua inscrição aqui no canal. No vídeo passado eu falei, ó, se você se inscreveu, o João Fonseca vai passar pela primeira rodada. Eu sou supersticioso, creio que a maioria de vocês estão assistindo também, então se vamos manter aí, ó, inscreveu, se a gente tiver bastante inscrição no vídeo, o João vai vencer o Tommy Paul. Já tá feita aí a profecia para a segunda rodada, certo? Então vamos lá para os números do jogo. E falando, né, primeiramente do jogo em geral, foi um passeio do João. Para quem tava com medo, com receio de que o João estivesse sem ritmo de jogo, pela saída da quadradura para o saibro, o João mostrou um tênis de altíssimo nível e pelos números a gente consegue ver. O dinamarquês confirmou o primeiro saque, né, e foi quebrado logo no seu segundo game de serviço. O João ali abriu um 40-0, o dinamarquês salvou 2 breakpoints, o João fechou. Depois ele ainda quebrou de novo o dinamarquês em 5-2 e fechou em 6-2. Esse foi o primeiro set, sem nenhuma chance de quebra pro dinamarquês, pro Elmer Müller. E aí no segundo set, o João seguiu mais ou menos o mesmo roteiro, né? Ele quebrou o dinamarquês no 3-2, fazendo 3-2 no segundo set, depois 4-2, e aí ele ainda quebrou no game final, não precisou nem sacar pro jogo, em 6-3. E olha que impressionante os números do João no jogo. Esse serve rating, para quem ainda não conhece esse nosso card de pós-jogo, a gente pega algumas das principais métricas que a gente entende, né, que são mais importantes num jogo, e algumas métricas da ATP, que é o serve rating e o return rating. Basicamente, para quem ainda não conhece, o serve rating, ele diz como é que o tenista foi, uma nota para o tenista sacando no jogo. O João teve um serve rating de 295. Se a gente pegar a média de todos os tenistas da ATP, esse seria o sexto melhor serve rating da ATP hoje. Considerando que é um jogo no Saibro, é uma bela nota esse 295. E no Return Rating, o João foi o melhor em média na ATP, se considerar todos os tenistas 174 de Return Rating, que considera algumas métricas como os pontos no segundo serviço, aproveitamento de breakpoints. E mesmo o João não aproveitando muitos breakpoints, ele ficou com esse primeira posição aí no Return Rating. O João foi absurdamente bem sacando. Ele fez 5 aces, o que no Saibro nunca é fácil. É claro, estamos falando de um Saibro com altitude em Madrid, né? São quase 700 metros de altitude, mas são 5 aces num jogo super rápido aí, né? Num 6-2, 6-3. O João, o saque mais rápido dele no jogo foi 221 km por hora, que é uma pancada, e a média de velocidade do primeiro serviço do João, 199 km por hora. Então ele enfiou o braço, encaixou vários saques, e o Müller não conseguiu devolver. Basicamente, acho que, se eu não me engano, 50% dos saques do João não voltaram para a quadra, dos primeiros saques do João.
Ele teve um aproveitamento de 70% no primeiro serviço. A média dele sempre a média boa que a gente chama é sempre entre 65% e 70%. Então ele também colocou bastante o primeiro serviço em quadra. No segundo serviço do adversário ele conseguiu atacar, conseguiu ali 55% dos pontos. O Muller conseguiu somente 50%, que também é uma taxa ok, né? Não é nada muito ruim. Mas a única coisa, o único detalhezinho pro jogo não ser, uma nota 10, ser uma nota 9,5, foi o aproveitamento de breakpoints, né? O João, mais uma vez, teve muitos breakpoints, foram 13, e ele conseguiu aproveitar 4, então ele perdeu bastante a oportunidade de breakpoints, mas quebrar o adversário 4 vezes, né? 2 vezes em cada set, é uma ótima marca, né? Então fica só um detalhezinho aí no aproveitamento de breakpoints. Foram 16 winners do João contra 10 do Muller. O Muller, que tinha feito uma chuva de winners nos jogos anteriores. O João conseguiu neutralizar o golpe de esquerda do dinamarquês, que, olha, vou te falar, eu não me lembro na ATP de um golpe tão potente e tão bem direcionado e tão baixo de esquerda, de todos os tenistas, não tô falando não só dos jovens tenistas. É um backhand realmente assustador do dinamarquês, é um backhand reto, fundo e baixo, ele passa rente à rede e vai lá no fundo e é uma pancada. Mas o João conseguiu neutralizar, inclusive teve alguns pontos que ele até trocou backhand contra backhand, e quando a bola ia por forehand do João, aí com todo respeito ao Emmer Muller aí, que é um ótimo talento, aí quando ia pro forehand do João, aí você viu que era potência, né? Uma senhora pancada, ele fez diversos winners lindos, né? Inclusive um dos pontos que ele fez para quebrar, ele terminou num drop shot ali, espetacular. Foram 16 contra 10 e erros não forçados 26 contra 28. É até normal no Saibro você ter muito mais erros não forçados do que o winners. Então não tenho o que falar da partida do João Fonseca, que foi um espetáculo. E agora, na segunda rodada, o João vai pegar o Tommy Paul, americano, que eu até falei num outro vídeo que ele é um especialista no Saibro, não porque ele tem muitos títulos no Saibro, mas porque ele tem um aproveitamento de quase 70% de vitórias nesse piso. É um dos tenistas mais rápidos da ATP, ele tem uma velocidade de pernas incrível, ele consegue chegar em todas as bolas, ele desliza ali no Saibro muito bem. É meio que um tenista sem furos no jogo, né? A gente até brinca, quando o cara chega no top 10, próximo do top 10, é difícil achar um buraco no jogo, né? Você vai ter golpes mais fortes, golpes menos fortes, mas o Tommy Paul é aquele tenista completo, saca bem, é um trocador de bolas, também sabe volear, é um tenista basicamente do fundo de quadro, então ele troca muitas bolas. Foi importante esse jogo pro João, pra ele pegar a confiança, né? A gente viu que o menino tá com os golpes, tá calibrado, né? O João Fonseca. Então, esperamos que nessa segunda partida ele também chegue bem calibrado, com golpes fortes, porque ele vai ter que ir pro winner contra o Tommy Paul, que é um cara que defende também muito bem. E vai ser um grande desafio, mas eu acho que o João tem totais condições de vencer. A gente vai amanhã fazer o vídeo aqui de pré-jogo do João contra o Paul. O jogo é somente no sábado, a gente tá na quinta, o jogo é no sábado, então amanhã a gente vai fazer um pré-jogo, vai dar tempo de você assistir com todos os detalhes, como vocês estão bastante acostumados. E a vitória aí do João Fonseca não tem nem o que falar, realmente foi um grande passeio. Mas esse dinamarquês é muito talentoso e acredito que ele vai conseguir aí bons resultados também no Saibro. Certo? Pessoal, o nosso clube de membros está aqui disponível para trazer conteúdo exclusivo para vocês. Hoje estávamos num grupo de discussão ali do jogo. Então, se você quiser fazer parte aí do nosso clube de membros, clica ali em Seja Membro. Eu vou deixar também no primeiro comentário aí fixado. Para quem quiser fazer parte, dá um apoio pro canal, é muito importante pra gente. E lembrem, se você não deixou a inscrição eu apelei falando em superstição. Se você não deixou aquela hora, eu vou te dar mais uma chance aqui, ó. Inscreva-se no canal, que se a gente conseguir atingir aí um bom número de inscritos, o João Fonseca vai avançar para o terceiro round. Lembrando que tivemos uma desistência muito importante hoje em Madrid, Alcaraz. A gente no próximo vídeo de amanhã, a gente vai passar também o chaveamento, como é que tá, como é que foi para a segunda rodada. Primeira rodada aí terminando daqui a pouco, certo? Então um grande abraço a todos vocês, nos vemos amanhã no pré-jogo de João Fonseca e Tommy Paul. Um grande abraço e até mais.